Se a história dos videojogos em Portugal tivesse um som, provavelmente seria este. Este é o som de um ZX Spectrum a carregar, um dos microcomputadores mais populares dos anos 80 em Portugal e que é muitas vezes associado aos primórdios dos videojogos nacionais. Mas não foi aqui que tudo começou. Para isso, temos de recuar uns anitos, até 1977. Nesse ano, a Vitron Portugal lançou a TV Brinca, aquela que é considerada a primeira consola de videojogos portuguesa, mas que, na verdade, não é bem assim. A TV Brinca não passava de uma espécie de versão traduzida da Videomaster, uma consola doméstica produzida em Inglaterra que permitia jogar uma série de jogos baseados no Pong. Apesar de não haver nada de especialmente criativo na TV Brinca, ela marcou o início do interesse nacional pelo mercado dos videojogos. 3 anos depois, em 1980, o britânico Clive Sinclair lançou o ZX80. A ideia de Sinclair era criar computadores relativamente baratos que qualquer pessoa pudesse ter em casa. O ZX80 não teve um sucesso estrondoso, mas foi o primeiro computador a não ultrapassar a barreira psicológica das 100 libras e a abrir caminho para o que viria a ser uma autêntica revolução. Ao ZX80 seguiu-se o ZX81 e é para este sistema que, em 1982, José Oliveira, um estudante habituado a programar máquinas de calcular, cria Laser, um programa informático com um objetivo definido e um sistema de pontuação e que, por isso, podemos considerar como sendo o primeiro videojogo português. No mesmo ano, Clive Sinclair lançou o sucessor do ZX81, o mítico ZX Spectrum. Em Portugal, a chegada destes aparelhos representou uma revolução no setor informático. Começaram a aparecer livros e revistas sobre informática, os jornais começaram a ter suplementos relacionados com o setor e, claro, as lojas começaram a querer vender jogos de computador, mesmo que nunca se tivessem dedicado a nada remotamente relacionado com a informática. O primeiro português a desenvolver um videojogo para o Spectrum foi, mais uma vez, José Oliveira, que em 1983 lança uma versão do jogo do galo a que chamou Jim, Jogo de Inteligência Memórica. Como não havia uma lei que regulasse o mercado, a grande maioria dos jogos vendidos em Portugal eram sobretudo versões piratas de jogos famosos. No entanto, algumas lojas decidiram começar a investir em jogos de programadores locais. Temos, por exemplo, o Maratona, um simulador desportivo criado por Paulo Ferreira e Jorge Simão em 1986 e vendido sobretudo na Benan e Jesus de Almada. Ou o Med em Cascais, criado por Virgílio e João e vendido pela Cascais Micro. Este jogo é uma aventura de texto em que somos o próprio Clive Sinclair que viaja até Cascais para arranjar uma versão pirata de um jogo muito popular na altura. Uma destas lojas, a Neval, resolveu tentar tornar o negócio mais legítimo e criar uma espécie de editora nacional de videojogos, a Astor Software. Associou-se ao suplemento informático Microset, do jornal 7, e criou diversos concursos de programação em que os vencedores, para além de um prémio monetário, eram editados pela própria empresa. Foram editados com esta marca alguns dos videojogos nacionais mais interessantes da década. Em 1984, a Astor editou o Brum Brum, do Pedro Bandeira e Cunha, um dos jogos portugueses mais populares do Spectrum. Este é um jogo de gestão desportiva em que temos de gerir uma equipa de Fórmula 1, desde os pneus à caixa de velocidades e tentando não nos endividar muito pelo caminho. No ano seguinte, a editora lançou O Segredo dos Templários, uma aventura de texto criada por João Fragoso, em que somos um aventureiro que tem de recuperar o segredo dos Templários. No mesmo ano foi também lançado Doce Lar, de João Duarte, uma espécie de Snoopy meets Donkey Kong, com uma jogabilidade clássica e talvez por isso bastante viciante. Apesar dos esforços desta empresa, o mercado português continuava a não ser o mais apelativo a nível comercial e por isso alguns programadores tentaram a sua sorte no mercado britânico.
Um dos casos mais bem-sucedidos foi Alien Evolution, criado por Marco Carrasco e Rui Tito e lançado em 1987 pela editora inglesa Gremlin. Este jogo de ação pós-apocalíptico foi publicitado em algumas das mais populares revistas da especialidade e pode dizer-se que foi o nosso primeiro grande sucesso internacional na área dos videojogos. Em 1990, os autores lançam mais 2 jogos, o Kral e o Climax, editados numa compilação da Hewson Consultants, uma das melhores software houses do Spectrum. Mas voltando a Portugal, em 1987 é lançado por cá o primeiro videojogo português registado na Sociedade Portuguesa de Autores. Estou a falar de Talismã, de Moutinho Pereira e José Antunes, uma aventura de texto com um aspecto bastante profissional. Apesar do jogo ter sido anunciado com 4 partes, até à data só são conhecidas 2. Ainda em 1987, tivemos o aparecimento do Elifoot, um jogo de gestão de futebol criado por André Elias, que se tornou num verdadeiro fenómeno no Brasil. Neste momento, existem versões do Elifoot para Windows e dispositivos móveis. Em 1988 foi aprovada a lei que veio finalmente legalizar o mercado dos videojogos, equiparando-os aos filmes. O mercado pirata ainda resistiu e as cópias começaram a ser produzidas com bastante mais qualidade. No entanto, com um controlo cada vez mais apertado, acabou mesmo por se tornar residual. O Spectrum ficou para sempre na memória coletiva dos portugueses. Em 2019 ainda se fazem jogos novos e existem projetos, como o blog Planeta Sinclair, dedicados a descobrir, conservar e disponibilizar gratuitamente os videojogos nacionais e internacionais. Nos anos 90, os computadores começaram a ficar cada vez mais potentes. A Nintendo e a Sega entraram definitivamente em Portugal e o mercado dos videojogos é obrigado a mudar. Será que a produção nacional acompanhou as mudanças? Isso fica para outro dia. E não vão já embora, não pensem que me esqueci. Em 1985 chegava ao mercado pirata aquele que se tornou no videojogo português mais famoso de todos os tempos. Estou a falar, claro, do Paradise Café, o jogo erótico, para lhe chamar alguma coisa, criado por um tal de da Mata. Não existiam propriamente documentos que obrigassem a um registro e a identidade do autor permanece até hoje um mistério. Como o jogo dispensa apresentações, deixo-vos só com o Reinaldo.